Alguns assuntos marcaram o mundo, e muitos dos pensadores de hoje têm Platão como uma influência significativa. Um filósofo do século XX chegou ao ponto de descrever toda a filosofia ocidental como uma série de notas de rodapé sobre Platão. Ele fundou a primeira universidade ocidental e foi professor de alguns dos maiores intelectuais da Grécia Antiga, incluindo Aristóteles. Mas, mesmo um dos precursores da filosofia, não era perfeito. Junto com suas grandes ideias, Platão teve algumas que não resistiram exatamente ao teste do tempo. Então, aqui estão breves resumos de algumas de suas ideias mais e menos acertadas. Platão argumentava que, além do nosso mundo imperfeito, existia um mundo perfeito e imutável de formas. As formas representam as versões ideais das coisas e conceitos que observamos ao nosso redor. As imagens são versões idealizadas de coisas e conceitos que vemos ao nosso redor. Eles são uma espécie de manual de instruções para o nosso próprio mundo. No mundo da forma, existe uma árvore ideal, uma justiça ideal ou um amor ideal. Nossa própria realidade consiste em cópias imperfeitas de formas ideais. Platão argumentou que os filósofos deveriam procurar contemplar e compreender essas formas perfeitas para navegar melhor em nossa realidade traiçoeira. Por mais tolo que possa parecer, a desconexão entre o mundo e a verdade mais ampla por trás dele é um dos problemas mais incômodos da filosofia. Teólogos, filósofos e roteiristas escreveram milhares de páginas sobre isso. Apesar de parecer um tanto absurdo, a desconexão entre o mundo tal como o vemos e a verdade maior que está por trás dele é um dos dilemas mais perturbadores da filosofia. Foi tema de milhares de páginas escritas por teólogos, filósofos e roteiristas. Isso levanta questões como: devemos confiar em nossos sentidos para alcançar a verdade ou em nossa própria razão? Para Platão, a resposta é a razão. Só isso nos dá a oportunidade de pensar sobre as formas. Mas a razão nem sempre funcionou para o próprio Platão. Quando ele tentou colocar a humanidade entre os animais, ele nos colocou no mesmo grupo dos pássaros. O cínico Diógenes, chateado com esta definição, entrou na aula de Platão com uma galinha depenada e declarou: "Olha, o homem de Platão." Mas voltando a alguns pontos positivos, Platão é um dos primeiros teóricos políticos registrados e, como Aristóteles, é considerado um dos fundadores da ciência política. Ele argumentou que a profissão de governante não é diferente de qualquer outra profissão, seja ela de oleiro ou de médico, e que somente aqueles que dominam o ofício estão aptos para governar. O artesanato era a arte de pensar sobre as formas. Na sua República, Platão imaginou uma utopia onde a justiça fosse o objetivo final. A cidade ideal de Platão busca um equilíbrio harmonioso entre as partes individuais e deveria ser governada por um rei filósofo. Milênios antes do seu tempo, Platão também argumentou que as mulheres poderiam governar igualmente naquela cidade modelo. Infelizmente, Platão foi inconsistente com as mulheres, comparando-as com crianças de outros lugares. Ele também acreditava que o útero de uma mulher era um animal vivo que poderia vagar por seu corpo e causar doenças. Esta má ideia, que também foi defendida por outros contemporâneos de Platão, infelizmente influenciou a medicina europeia durante centenas de anos. Além disso, ele acreditava que a sociedade deveria ser dividida em 3 grupos: produtores, militares e governantes, e que a grande nobre mentira deveria fazer com que todos seguissem essa estrutura. A nobre mentira que ele ofereceu foi que todos nascemos com ouro, prata ou uma mistura de latão e ferro em nossas almas que determina nosso papel na vida. Alguns pensadores consideraram a ideia da mentira nobre como um protótipo da propaganda do século XX e a inspiração do rei filósofo para os ditadores que as utilizaram. Deveriam algumas ideias ruins manchar o status de Platão como um dos maiores filósofos da história? Algumas ideias questionáveis mancharam o legado de Platão como um dos maiores filósofos da história? Não. Platão ofereceu aos líderes e pensadores que vieram depois dele um ponto de partida. Continuamos a aprimorar, modificar e adaptar suas ideias, que se tornaram a base do mundo moderno. Poucas pessoas influenciaram o mundo e Platão foi uma delas. Obrigado por se juntar a nós no canal Filosofia Cotidiana. Até a próxima reflexão. Lembre-se de que a filosofia não é apenas um assunto acadêmico, mas uma ferramenta poderosa para entendermos a vida em um nível mais profundo e nos guiar em nossas vidas cotidianas.